Queridos, todos nós buscamos referências para a nossa vida. Nós gostamos de imitar pessoas, principalmente pessoas que nós admiramos ou colocamos no nosso coração. Facilmente nós imitamos, seja na área profissional. Você que é um profissional, você às vezes se espelha em alguém. Nós vemos aqui os jovens, aqueles que cantam, aqueles que tocam, eles querem espelhar em alguém. Até nós, pregadores, gostamos de espelhar alguém, imitar alguém. Essa é a arte também da retórica, de imitar algo que a gente gosta, algo que a gente admira. E nós vemos isso desde pequenos. Desde pequenos nós vemos os nossos filhos nos imitando. E às vezes em algum momento da família ali, a gente vê a criança fazendo determinada birra ou determinada coisa, e a gente fala, não sei para quem esse menino, não sei para quem essa menina puxou. E é como dizer, olha para o espelho, que vai saber a quem imita. Nós gostamos de buscar referências, queremos sempre e desejamos imitar aquilo que amamos e desejamos. E mais ainda nas redes sociais nós vemos isso. A influência dos youtubers, dos influencers na vida dos nossos filhos, e não só dos nossos filhos, na vida de muita gente. Tem para um lado bom, um lado onde você pode buscar mais sabedoria dentro da sua área. Há excelentes profissionais da internet, onde ministram cursos, dão direção, dão sabedoria, dão norte para que eu possa deslanchar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu gosto de fazer. No entanto, há um lado ruim também, onde nós, com a nossa tendência, o nosso coração pecaminoso, gostamos sempre de imitar aquilo que é ruim. Nós começamos a imitar pessoas que não nos conduzem para perto de Cristo, que não nos traz mais próximos do Senhor. E aí nós buscamos, os nossos ídolos. Amém, vai chover. Os nossos ídolos, a gente gosta de imitar os cantores, os artistas de cinema, nós gostamos de imitar uma porção de gente. E muitas vezes o imitar dessas coisas nos leva para longe do Senhor. Por isso, essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que é relevante realmente. Nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para imitar e desejar parecer alguém, mas muitas vezes não nos esforçamos e meditamos, gastamos energia para realmente nos dedicar àquilo que vale a pena, que nos leva à eternidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, coloca a minha tela aí, fazendo favor, como ser imitador de Deus. Ô pastor, mas como que é isso? Ser imitador de Deus é um alvo absurdo. Poderia ser se não estivesse na palavra. Mas se tem na palavra, é que é possível. Abra a palavra do Senhor aí em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Queridos, seria impossível um grau muito elevado para nós buscarmos, se a palavra de Deus não dissesse para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Agora nós temos que entender a mente do apóstolo Paulo quando ele diz para nós sermos imitadores de Deus. Claro que ele não está falando para nós imitarmos a Deus nos seus atributos incomunicáveis, na sua onisciência, na sua infinitude, na sua soberania, na sua maneira criacional, redentiva. Não é nesse sentido de nós imitarmos a Deus na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Não é esse sentido que o apóstolo Paulo está nos instruindo para nós imitarmos. Não nos atributos incomunicáveis, mas sim nos atributos comunicáveis, que nós vemos claramente em Cristo Jesus. Para nós imitarmos o amor de Deus, para nós imitarmos a misericórdia de Deus, para nós imitarmos a bondade de Deus, para nós imitarmos e vivermos segundo a verdade de Deus, para nós andarmos na luz. É nesse sentido que o apóstolo Paulo traz a nós essa instrução, de nós imitarmos a Deus. E é algo muito sério. E é um momento para nós refletirmos, para compreender se nós realmente somos imitadores de Deus como filhos amados. Porque o filho imita o pai. E se nós somos filhos de Deus e dizemos que somos filhos de Deus, é algo muito sério, presta atenção nisso. Por isso o apóstolo Paulo coloca aqui como imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo, para chegar aqui, os 3 primeiros capítulos, ele fala da doutrina da salvação, da soteriologia, como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como Deus nos viu a nossa condição de mortos nos nossos delitos e pecados, de como que Deus nos reconciliou com, Cristo nos reconciliou com Deus, e assim de povos diferentes, de judeus, de escravos e de todos os outros povos, fez um povo só para a glória do Senhor. Os 3 primeiros capítulos de Efésios é doutrina, a doutrina da salvação. E os 3 últimos fala sobre vida, porque a teologia sem vida não é nada. A teologia tem que gerar vida, e vida que glorifique a Deus. Só o conhecimento não traz glórias a Deus. Esse conhecimento tem que descer ao coração, e nós devemos viver isso para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, não só aqui, mas em todas as suas cartas. Ele fala de doutrina e fala de prática cristã. E esse texto aqui está nessa parte de prática cristã. Depois dele relatar uma exortação, uma orientação sobre viver em santidade. Depois dele dizer em andar em santidade, é que ele fala, então, ele nos diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus. Sede, portanto, logo há uma conjunção aqui, nos trazendo ao texto anterior. E nós vamos ver isso há pouco. Por isso eu gostaria que nós fôssemos imitadores de Deus como filhos amados. Porque se eu sou filho, eu tenho que parecer com meu pai. E o exemplo maior que Deus nos dá para nós seguirmos e nos parecermos mais e mais com Deus é a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos andar um pouquinho e ver alguns pontos, 4 pontos, há outros mais, mas eu vou me atentar a 4, para nós sermos imitadores de Deus. Primeiro que nós vemos aqui na palavra do Senhor, para nós sermos imitadores de Deus, imitar a Deus no seu perdão. Porque como eu falei, o texto começa, sede pois, sede portanto, imitadores de Deus. Então há uma ligação com o texto anterior. E o que ele diz no texto anterior para cada um de nós? Ele nos diz em Efésios 4:32, que é o versículo anterior, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns
aos outros. Como? Como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Olha que bênção, olha que marca maravilhosa. Se nós somos filhos, a marca de um filho é o perdão. Se nós somos discípulos, a marca do discípulo é o perdão. Não existe discípulo de Cristo que não perdoa. Todo discípulo perdoa. Se você não perdoa quem te ofendeu, você não é discípulo de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez para mim. E você sabe o que você fez para Cristo? O seu pecado, a sua ofensa, levou ele à cruz. E ele te perdoou. E o texto é bem claro. Assim como Deus nos perdoou com graça, com amor, assim também perdoai vós uns aos outros. Está vendo como isso é muito importante para nós avaliarmos a nossa vida cristã e a nossa vida comunitária? Como nós temos vivido isso? Por que é que nós devemos perdoar? Porque Deus nos perdoou, querido. Você perdoa porque você foi perdoado. E só os perdoados em Cristo Jesus têm a capacidade de perdoar. Quem não foi perdoado, não perdoa. Deus nos dá uma parábola de uma pessoa que devia um montante impagável e foi perdoado, mas não soube perdoar aquele que devia uma quantidade muito menor, porque ele não aceitou o perdão. O rei fala: você não precisa pagar. Não, mas eu vou pagar. Ele não aceita o perdão. E há pessoas assim: Deus já te perdoou e a gente quer pagar ainda para Deus. Não. Por isso muitas vezes nós não perdoamos, porque não compreendemos o perdão de Deus para conosco. Está quite, está pago. Somos perdoados para perdoarmos. O perdoado deve perdoar. Os que recebem perdão não podem negar o perdão. Nunca teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quem não perdoa adoece, querido, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E se nós não perdoarmos, Deus não ouve as nossas orações. O Senhor deixou bem claro: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como, da mesma forma que eu perdoo quem tem me ofendido. Mas se eu não perdoo quem me ofendeu, tampouco nosso Pai vai nos perdoar. É algo muito sério. E se eu quero ser imitador de Deus, isso tem que ser uma marca minha, sua, nossa, de perdoarmos uns aos outros. E é difícil. Na igreja, dolorido. Como eu sempre digo, tem uns irmãos que é só o joelho para a gente perdoar e amar esses irmãos. E na família? Você tem que perdoar também. Ah, pastor, mas você não sabe o que fez. Ele vai zombar de mim, aleluia, mas zomba porque você está fazendo aquilo que é correto. Tem dificuldade? Eu, pastor Nilton, os pastores estão aqui para ir com você e ajudar você a reconciliar com seu irmão. Mais uma vez volto a repetir: o que mais me entristece como pastor em um velório é gente debruçada no caixão pedindo perdão. Perdão se dá em vida, se manifesta em vida. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Por isso, perdoe como Cristo perdoou. Assim, demonstramos que somos filhos de Deus. Você perdoa? Você dá sinal de que você é discípulo, de que você é filho de Deus. Aqui ele fala como filhos amados. Há uma outra maneira também de nós buscarmos o perdão de Deus. Eu não sei como... está aqui. Imitando a Deus na sua perfeição. Aí o senhor apertou mais, pastor. Como assim? Imitar a Deus na perfeição de Deus? Impossível! Mas se não tivesse na palavra do Senhor, eu não estaria ensinando vocês.
Mas como está na palavra do Senhor, eu tenho que avisar vocês. Eu gostaria de vir aqui e falar que seria mais brando e tudo mais, mas não, eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Eu gostaria de vir aqui e falar algo que fosse bem gostoso ao seu ouvido, mas não, eu tenho que meditar e transmitir a palavra do Senhor, porque eu vou ser cobrado disso. Por isso nós devemos imitar a Deus na sua perfeição. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, como que deve ser essa perfeição? Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. É tremendo esse texto. É maravilhoso esse texto. Quem você tem imitado? Com quem você se parece? O Senhor Jesus nos diz que devemos nos parecer com Cristo Jesus cada vez mais. A partir do versículo de número 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os ímpios não fazem essas coisas? Só ama quem ama eles. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como também perfeito é o vosso Pai Celeste. Como que nós devemos ser perfeitos no amor para com aquele que é diferente de nós? Se nós queremos imitar a Deus, nós devemos amar. Se nós somos filhos amados, e Cristo viveu em amor, e Ele é o exemplo maior de amor, que morre pelos nós, os seus inimigos, para dar salvação. Se Deus manda a chuva para bons e maus, quem sou eu para fazer distinção de pessoas? Eu tenho que amar, mesmo aquelas pessoas que são difíceis de amar, porque Deus ama. A chuva vem não só para a colheita do justo, mas também do ímpio. E assim, esse amor, é que Deus revela a essas pessoas também. Essa graça comum. Há a graça especial que é derramada sobre nós, os salvos. Mas há uma graça comum, mostrando que o Senhor ama a todos, derramando bênçãos a todos. O ar para respirar, isso demonstra o amor de Deus para os seus inimigos. É responsabilidade nossa amar, imitar a Deus no perfeito amor dele para com os ímpios também. Amar aquela pessoa que não nos é simpática, aquela pessoa que não é agradável. Amar quem é cristão e quem não é cristão. Aprenda isso. Deus derrama a sua graça comum a todos, e Ele é perfeito nisso. Eu tenho que imitar a Deus nisso. Amar independente do seu partido político, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é isentão. Eu tenho que amar o inimigo. Eu tenho que amar independente da opção sexual da pessoa. Eu tenho que tratar bem. Eu não tenho que tratar bem só os cristãos. Eu tenho que tratar bem também quem não é cristão. Essa é a marca do verdadeiro Filho de Deus. Pode ser difícil, mas Cristo fez assim. Ele ministrou a palavra a todos. Nós devemos aprender a amar como Deus ama. E Deus nos dá o exemplo que nós devemos amar o nosso inimigo. Inimigo. Quem é seu inimigo? Se ele precisar de um copo d'água, dê um copo d'água. Se ele precisar de uma ajuda, você tem que ir lá e oferecer ajuda. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E devemos imitar a Deus no seu amor,
na sua perfeição. É isso que Ele nos instrui a fazer. É assim que Deus nos chama. É amar quando as inclinações e desejos do coração diz não. É amar independente das circunstâncias. Será que você tem vivido esse amor perfeito de Deus? Ou você só ama quem declara amor a você? Você só saúda quem saúda você? Ah, aquele ali eu não gosto muito. Ih, aquele pessoal ali, estou fora. Vou para lá. Mudo de calçada. Você não tem demonstrado o amor de Deus. Se você é discípulo, você tem que amar quem é diferente de você, quem não lhe cai bem, quem não vota no mesmo partido que você vota, quem não torce para o mesmo time que você torce. O cristão verdadeiro não entra em confusão, ele busca a paz. A palavra de Deus nos diz isso. O quanto depender de vós, tende paz com todos. Mas o crente gosta de uma guerrinha na internet, que dá vergonha. Que dá vergonha. Depois vê a besteira que fez, quer consertar. E eu tenho que ouvir, fulano vai na sua igreja? Eu tenho que dizer, a igreja é lugar de pecadores, espero que Deus o transforme. E mesmo quando você estiver nervosinho, viu? Sua vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo e você tem que amar as pessoas e principalmente aquelas que estão te servindo. Não pise nas pessoas. Se nós somos discípulos, temos que viver como discípulos amados de Cristo Jesus. Esse é o preço alto do discipulado. Nós devemos ser assim. Uma terceira razão que nós devemos imitar a Deus, e é maravilhosa, que Deus nos instrui, imitando a Deus, sendo misericordioso. É colocar o coração na miséria do outro, é sentir a dor do outro, é chorar com quem chora, é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus nos pede isso e a palavra de Deus nos instrui nisso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. No mundo tão anestesiado de alma, onde a gente não sente mais a dor do outro, onde minha unha encravada dói muito mais que o câncer do vizinho, a gente se torna insensível às lutas, às necessidades desse mundo tão violento, de tantas lutas e tribulações, nos tornamos insensíveis, anestesiados de alma, frios. Nós podemos esperar essa frieza dos ímpios, mas nunca de um cristão, nunca de um filho de Deus, nunca de um discípulo de Cristo. A gente tem que se compadecer, a gente tem que abrir o braço, tem que receber, tem que ajudar, tem que estender as mãos. Hoje os dramas da vida não nos afetam mais emocionalmente como antes. As informações da televisão, dos jornais, criam em nós uma casca dura e ficamos insensíveis. Isso é normal, isso acontece mesmo. Claro, a gente tem que tomar cuidado com os golpes, né? Saiba que nas nossas redes sociais tem alguns golpes, não só aqui, em outros lugares. Pessoas colocam, o Pix, coloca aqui um Pix, estou passando necessidade. Manda para 200 igrejas. E a gente fica condoído, né? Mas investigue. Se a pessoa realmente precisa. Eu já vi cada história, às vezes recebo no gabinete, eu quero conversar com o pastor, e a pessoa conta uma história, eu venho de outra cidade, preciso ir para outra, só que essas pessoas não sabem, eu sou da cidade tal, da igreja presbiteriana tal. Vamos falar com o pastor? Não sei o quê, porque eu tenho o telefone do pastor lá da cidade e tal. Não sei o que é lá. Olha o golpe. Mas às vezes a gente fica tão anestesiado, desculpa dizer. Na Colômbia, quando eu cuidava de uma casa de reabilitação, era chamado de faraó, El Faraó. Eu tinha um coração muito duro, porque eles me enganavam muito. Né? Às vezes saía, estava na reabilitação e de repente ele queria ir embora. Eu quero ir embora. Porque você quer ir embora? Ainda não cumpriu o tempo, não, quero ir embora. Então me dá um abraço. Eu abraçava, né? E Bogotá é fria, então tem muitas blusas de frio e tudo mais. E abraçava e falou, opa!
tem alguma coisa aqui? Opa, o fio aqui da furadeira, opa, deixa aqui. Dá mais um abraço. Opa, uma camisa do pastor Newton, né? Vamos deixar aqui. Então, pronto, agora você pode ir embora. Porque eu sempre desconfiava. E aí tinha alguns que não, fiz o que não devia, né? Desconfiei, repreendi, não devia ter repreendido. Mas outros queriam enganar mesmo. Por isso, nós temos que ser misericordiosos. Como Deus foi misericordioso para conosco e nos salvou. É tão fácil ficarmos acorrentados a essas coisas, essa falta de perdão, falta de misericórdia, falta de amor, que nós precisamos renovar e pedir a Deus compaixão e graça. A Bíblia diz que se queremos ser imitadores de Deus, devemos ser misericordiosos. Ou seja, lançar o coração na miséria do outro, chorar com os que choram, sentir a dor do outro, em vez da gente dizer, bem feito. Vocês viram como eu coloquei aqui esses 3 pontos? De nós perdoarmos como Deus perdoa, de nós sermos perfeitos como Deus é perfeito, de nós sermos misericordiosos como Deus é misericordioso, porque para nós sermos imitadores de Deus, e imitar a Deus, é escolher viver um modo que nos leve a buscar o outro e não a nós mesmos. O verdadeiro discípulo vive para o outro. O verdadeiro discípulo se importa com o outro. Se nós queremos imitar a Deus, devemos imitar como Ele nos amou, como Ele se entregou, como Ele perdoou. É esse exemplo que nós devemos buscar. Esse é o referencial e nós devemos nos dedicar. Queridos, porque se nós não estamos imitando a Deus, a quem nós imitamos? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se o apóstolo Paulo não está imitando a Cristo, quem é que ele imita? E esse é um referencial e nós devemos imitar a Cristo, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. E aqui não está falando nada de religiosidade, de frequência de culto, mas de mudança de caráter, de vida com Deus, de procedimento, de viver e imitar a Cristo no lar, no trabalho, na escola, na igreja, onde Deus nos enviar. Porque se eu não imito a Cristo, quem é que eu estou imitando? Imite a Deus no seu amor, na sua misericórdia, na sua perfeição, na sua dedicação para com o próximo, para conosco, nos dando tremenda salvação. E por último, queridos, Efésios, capítulo de número 5. Se nós queremos ser filhos de Deus como discípulos amados, e termino aqui. Se nós queremos ser discípulos, passa aí para mim, por favor, que a caneta aqui. Nós temos que imitar a Deus na sua santidade. Por que o texto que nós lemos hoje, hein? Saiu. O texto que nós lemos hoje em 1 Pedro, capítulo de número 1, sede santos, como eu sou santo. E nós devemos imitar a Deus na sua santidade. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. E olha só o texto aqui em Efésios, seguindo no versículo de número 3, depois dele falar de nós imitarmos a Cristo, no perdão, no amor, ele fala da santidade. Olha só, mas a impudicícia, isso é, a pessoa sem pudor, imoral, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação podre, nem palavras vãs, ou piadinhas de duplo sentido, essas chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nem o incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Há coisas, queridos, que não se deve nem nomear no nosso meio. Há alguns grupos de WhatsApp que alguns participam, que só a graça e a misericórdia de Jesus. Mas pastor, é do meu trabalho, se eu sair vou ter problema. Aleluia, porque você vai ter problema por causa de Cristo. A gente não abre mão dessas coisas. Queremos agradar homens e não a Deus. Há uns grupos aí que me colocaram que eu vou ter que sair daqui a pouco. Tem uns fornos aí que só a graça, misericórdia de Jesus, quem sabe entende. Eu falo, vocês não são crentes não, gente. Uma figurinha dessa aí, umas conversas dessa aí. E o Senhor fala para nós imitarmos a Deus em santidade. Isso é maravilhoso. Se queremos ser imitadores de Deus, temos que ser pessoas absolutamente rompidas com o pecado. Efésios mostra isso, nem a nossa conversa, nem o teclar. Porque quem é que você segue? Quem você tem seguido? Quais grupos de WhatsApp você pertence? É algo muito sério isso. Ser santo é ser separado, é ser consagrado ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala, nem se nomeie isso no meio de vós. E a gente acha normal, tanto que fala, né? O apóstolo Paulo vai dizer, ninguém vos engane com palavras vãs. Não tem nada a ver, pastor, isso é muito radical. Querido, quanto mais eu me santifico, mais perto de Deus eu fico, mais sensível à voz do Senhor eu fico, mais alegria eu sinto, mais paz eu tenho, do que uma vida desregrada, longe dos caminhos do Senhor. Aqui ele fala tanto de pecados sexuais, quanto de pecados contra o próximo, de falar mal, de cobiçar. A palavra impureza aqui é porneia. Ele está falando aqui dessa pessoa sem pudor, e está falando de gente de igreja. O apóstolo Paulo fala e trata, mude. Se você é da luz, ande na luz. Vive de acordo com aquilo que você foi chamado, na luz de Cristo, e viva a verdade do Senhor Jesus. O mundo precisa de gente assim, imitadores de Deus, que pague o preço da santidade. Esse é o desafio para nós nessa noite. Quem você está imitando? Quem é o seu referencial? Porque se você não está imitando a Cristo, quem você tem imitado? Se desejamos imitar alguém, imite aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Ser imitador de Deus é ter as características do Filho de Deus, de um discípulo de Cristo Jesus. O Filho se parece com o Pai. Quando as Escrituras nos diz para parecermos com Deus, não está nos dizendo em termos religiosos, mas sim de uma nova vida, num proceder que faz diferença onde Deus tem nos colocado. Que nós possamos parecer mais e mais com Deus, na maneira de pensar, no nosso caráter transformado pelo Espírito Santo, espelhando Cristo no lar, no trabalho, na escola, na igreja, onde Deus nos enviar. Que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o padrão, essa é a referência. Você tem imitado a quem? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa viver o verdadeiro cristianismo. Não de religiosidade, mas de se parecer com Cristo. O nosso modelo maior, o nosso exemplo maior de discípulo
de filho de Deus, de andar com Deus.